Bom, a gente fala agora a respeito da diabetes mellitus, né? A diabetes, ela pode ser de dois tipos. A gente tem a chamada diabetes mellitus, que é a que está relacionada com a glicose alta, né, na corrente sanguínea, e a diabetes insípidos, que está relacionada a um hormônio chamado ADH. O nosso foco aqui, nesse momento, é a diabetes mellitus, né? Então, ela é uma doença crônica, onde o corpo ele não produz mais insulina, ou ele não consegue trabalhar utilizando a insulina que ele está produzindo, né? Seja por estar em baixa quantidade, seja por essa insulina não estar conseguindo ser metabolizada de forma correta, né? Um excesso de alimentação em relação à concentração de insulina no corpo, né? Então, são esses fatores que vão promover o aumento da glicose acima de um limite considerado tolerável, né, acima de um limite considerado normal, e que desencadeiam a diabetes, né? Como a gente já falou anteriormente, a insulina é um hormônio que controla, né, a glicose no sangue, ela tem uma ação hipoglicêmica, ela baixa a taxa de glicose na corrente sanguínea. Esse hormônio, ele tem pico pós-prandial, né? Então, logo após uma refeição, ela entra em ação para baixar os níveis de glicose para que eles fiquem ali dentro de um valor ideal, tá? Quando as pessoas têm diabetes, o organismo, né, ou ele não fabrica essa insulina, ou ela perdeu a sua eficiência. Então, o problema da diabetes, na grande maioria das vezes, está no pâncreas, que é o órgão responsável ali pela produção de insulina, né? E existem alguns casos onde o pâncreas simplesmente não fabrica mais essa insulina, ele perde essa capacidade, ou ele vai começar a fabricar em quantidades baixas, né? Ou então o organismo, as próprias células, vão ser resistentes à ação da insulina no nosso corpo. Se o quadro de glicose alta, né, da glicemia alta, que é o que a gente chama de hiperglicemia, permanece por longos períodos, né, se você não tem um controle em cima disso, existe um dano generalizado no organismo, né, vai estar relacionado a eventos relacionados à pressão alta, a problemas em diversos órgãos, a problemas cerebrais, inclusive podendo levar à morte, né? A diabetes, ela é uma doença metabólica, né? Porque como ela está no sangue, né? Como mexe com os níveis de glicose no sangue, ela mexe com o organismo inteiro, né? E recentemente ela tem sido uma das comorbidades também, né, que pioram o quadro da Covid-19. A gente tem visto aí nos jornais, na TV, né, nos veículos de comunicação, que boa parte das pessoas que têm agravamento no quadro tem a diabetes também como comorbidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, esses aqui são os critérios, né, para classificar um indivíduo como diabético. A gente já falou sobre alguns exames relacionados ao diagnóstico, ao monitoramento da glicemia em jejum, o monitoramento da glicemia ao acaso, a frutosamina, a hemoglobina glicada, e aqui a gente tem alguns deles, né? Então, só para a gente relembrar, a glicemia considerada normal em jejum, ela tem que ser menor do que 100. E numa curva glicêmica, né, ou seja, 2 horas após aquela ingestão de glicose, ela tem que ser menor do que 140. Se uma pessoa tem a chamada tolerância à glicose diminuída, tem algumas pessoas que usam o termo intolerância à glicose. Ele é um termo assim, não muito legal da gente usar, porque parece como se fosse intolerância à lactose, né? São mecanismos completamente diferentes. Então, se chama tolerância à glicose diminuída, ou a gente pode chamar de pré-diabetes, né? Aquela pessoa que ainda não pode ser considerada diabética, mas que se nada for feito, ela vai ficar. No pré-diabético, em jejum, ele vai estar naqueles valores entre 100 e 126, né? É aquele jejum mal feito, alterado, né? E 2 horas após a sobrecarga de glicose, maior ou igual a 140 e menor do que 200. Para ser considerado diabético, em jejum, maior ou igual a 126, maior ou igual a 200 na curva glicêmica, maior ou igual a 200 na glicemia ao acaso, se ele apresentar sintomas, né? Poliúria, polidipsia, né? Urina intensa, sede intensa, fome intensa também, e muitas vezes relacionado à perda de peso. Bom, então, ainda a respeito da diabetes mellitus, né, a própria diabetes mellitus, ela tem uma subdivisão, ela tem 2 tipos, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Na diabetes tipo 1,
os indivíduos eles são insulino-dependentes. O pâncreas dessas pessoas perdeu completamente a capacidade de produzir insulina, né? E essa destruição ela tem uma ação autoimune, né? Ou seja, o corpo destruiu as próprias células responsáveis pela fabricação da insulina lá no pâncreas. Então é um excesso de anticorpos, né, que expressa uma resposta imune exagerada e destrói essas células a ponto delas não fazerem mais a fabricação desse hormônio, tá? Ela ocorre em cerca de 5 a 10% dos pacientes com diabetes, são pessoas que, como são insulino dependentes, são aquelas pessoas que vão ter a necessidade de injetar insulina para controlar a glicemia. Normalmente ela é descoberta ainda em pacientes quando muito jovens, né? Às vezes crianças, né, adolescentes, né, e precisa ter um controle rigoroso da glicemia. Aqui a gente tem alguns sintomas, né, como cansaço fácil, muita sede, aumento do apetite, emagrecimento, urina aumentada. Existem outros, né? Vocês vão ver que os sintomas da diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, eles se confundem muitas vezes, né? Não dá só pelo sintoma para a gente classificar um indivíduo. O médico vai fazer essa classificação através de exames, através da dosagem de insulina, através de uma série de processos, né, de exames e avaliação de aspectos clínicos do paciente para chegar a essa conclusão, tá? Na diabetes tipo 2, né, são chamados de insulino resistentes. São pessoas que produzem insulina, né? Mas ela está sendo produzida em quantidade menor, né? Ou ela até está sendo produzida e ela não está fazendo o efeito que ela deveria, né? Então, normalmente é uma combinação desses dois fatores. Ela está sendo produzida em menor quantidade do que deveria e as células não reagem à ação da insulina que está sendo produzida. Na diabetes tipo 2, né, ela pode ser tratada com medicamentos, né, que podem ser orais ou injetáveis, já que, se for um caso onde o organismo está resistindo à ação da insulina, não adianta injetar. Você vai estar injetando a insulina e ela não vai estar fazendo o papel dela. Então, esses medicamentos, eles contornariam, né, essa ação, diminuindo, promovendo, né, a diminuição da glicose na corrente sanguínea. Ela ocorre em cerca de 90% dos pacientes com diabetes. Então, na grande maioria, a quantidade de diabéticos que a gente tem são normalmente diabetes tipo 2. Ela atinge pacientes com meia idade e está muito associada à obesidade. O que acontece? Vamos imaginar o seguinte. Eu disse a vocês, né, que a ação da insulina ela acontece em grande quantidade a partir do momento em que a gente ingere um alimento. Só que existem pessoas que vão ter uma alimentação tão excessiva, que a insulina que o organismo está produzindo, ela não vai dar conta, né? De estar sempre trabalhando para baixar essa glicose. Então, essa glicose vai estar ficando sempre alta, e aí, dependendo de quão alta ela tiver, já é considerado diabetes. A gente discutiu os critérios de classificação ainda há pouco, né? Mas ainda que o corpo estivesse produzindo insulina em condições normais, o excesso de alimentação é quem está causando. Por isso ela é frequentemente associada a diabetes, porque o corpo ainda está produzindo insulina, mas essa insulina não está fazendo o efeito, né? Por isso essa relação com a obesidade. Sintomas: perda de peso, visão turva e embaçada, né? É um fator de predisposição que a gente chama de glaucoma, fome exagerada, infecções frequentes, formigamento nos pés, má cicatrização das feridas. Os sintomas eles podem ser os mesmos, tá? Então não significa dizer que toda pessoa que pode sofrer amputação é por diabetes tipo 2, pode acontecer na diabetes tipo 1 também, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. E nessas pessoas, né, seja diabético tipo 1, seja diabético tipo 2, uma coisa que tem que ter em mente é que precisa haver uma educação alimentar. Não adianta a insulina, não adianta o medicamento se essa pessoa não tiver uma dieta alimentar equilibrada, ok? Um dado preocupante a respeito, né, da diabetes mellitus tem sido a diabetes infantil, né? Então, cada vez mais cedo
né, a gente tem ali as pessoas manifestando sintomas de diabetes, né, então existem muitos casos de crianças diabéticas, né, e como se trata de criança, né, muitas vezes a criança não vai saber ao certo o sintoma que está sentindo, às vezes ainda muito pequenininha, não sabe as manifestações, né, vai confundir pequenas dores, ou pequenos processos metabólicos no organismo como se fosse qualquer outra doença que tivesse ali acometendo o corpo. Então é importante que os adultos tenham um olhar diferenciado para essa criança, para identificar, né, os sintomas de diabetes, principalmente, né, o acompanhamento pediátrico, né, que é extremamente importante, né, nessa fase da criança, onde o pediatra vai estar ali fazendo o diagnóstico clínico, solicitando exames laboratoriais, e isso é muito importante. Sinais de diabetes tipo 2, né, nas crianças, principalmente crianças que estão acima do peso para a idade. Então, na própria caderneta de vacinação, existe, né, um gráfico onde você consegue avaliar, né, em relação ao tamanho e ao peso da criança, se o seu filho, né, se a criança da sua família está dentro desse valor de referência ou não. Claro que existem algumas pequenas variações, então o próprio gráfico mostra o desvio padrão dessa curva. Então, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas tem um limite, né? Então, não dá para dizer, não, ele é muito grande desse jeito e está ali 30 quilos acima do peso. Então, não, foge completamente do desvio padrão. Então, é o pediatra que vai fazendo esse acompanhamento e é importante fazer o acompanhamento dessa criança, né? Tem pessoas que, às vezes, não levam as crianças ao pediatra ou levam só quando muito pequenos e acabam esquecendo, né, de fazer esse rastreio à medida que as crianças vão crescendo. Possuir histórico de doença na família, apresentar manchas marrons pelo corpo. Então, esses aqui estão mais relacionados ao diabetes tipo 2, né? Como a gente já viu, tem um fator muito próximo, muito correlacionado com a obesidade. E na tipo 1, né? Como sabe que o pâncreas não está funcionando direito e que ele não produz mais insulina? A criança vai apresentar sede excessiva, vontade frequente de urinar, aumento da fome, visão turva, fadiga, né? Então é importante estar atento a esses sinais que a criança vai estar indicando. Diabetes na gestação, né? Então é muito comum a ocorrência do chamado diabetes gestacional, né? É uma resistência da ação da insulina, à ação, né, da insulina durante a gestação e os níveis de glicose vão ficando alterados. Fator de risco, né, para que a gestante desenvolva diabetes gestacional. Idade materna avançada, ganho de peso excessivo durante a gestação, tem que parar com essa mania de que gestante come por 2, por 3, né, ela tem que se alimentar bem, mas não triplicar a quantidade de alimento ingerido, sobrepeso ou obesidade, síndrome de ovários policísticos, história prévia de bebês grandes, né, de mais de 4 quilos, ou de diabetes gestacional em gestações anteriores, história familiar de diabetes em parentes de até 1º grau, história de diabetes gestacional na mãe da gestante, hipertensão arterial na gestação e gestação múltipla, né, gravidez de gêmeos, porque o estresse metabólico no organismo acaba sendo maior. Então, durante o pré-natal, a gestante ela precisa fazer no rastreio, né, dosagem de glicose, ela precisa fazer, os médicos, um bom obstetra, né, ele vai solicitar a curva glicêmica, vai avaliar a hemoglobina glicosilada dessa gestante para saber se está tudo ok. Quando o bebê é exposto a grandes quantidades de glicose ainda dentro do útero, né, há maior risco de crescimento excessivo, que é o que a gente chama de macrosomia fetal, e, consequentemente, partos traumáticos. Isso pode gerar também o contrário, né, a hipoglicemia neonatal e obesidade e diabetes na vida adulta. Aqui a gente tem uma imagem de 2 bebês de tamanhos completamente diferentes, e eu vou falar para vocês que esse bebê menor aqui é o que seria considerado dentro do tamanho normal. Esse bebê é o que ganhou peso excessivo ainda dentro do útero. Então, imaginem o trauma de parto, até mesmo na cesariana, para um bebê desse tamanho. Então, os dois comparados, parece que eles, né, a gente tem um recém-nascido e uma criança de 1 mês, 2 meses, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Bom, a gente fala agora a respeito dos eventos de hiperglicemia e hipoglicemia no organismo, né? A hiperglicemia é quando a gente tem uma elevação da glicose na corrente sanguínea e a hipoglicemia é quando essa glicose reduz, né? Uma das causas de hiperglicemia, a gente já comentou, é a própria diabetes.
Só que o que poucas pessoas às vezes sabem é que existem alguns eventos que são transitórios no nosso organismo que podem promover esse aumento de glicose. Um deles é a chamada hiperglicemia pós-estresse, né? O estresse, ele pode ser promovido por um trauma, por uma injúria, né? Seja uma queimadura, uma cirurgia, uma infecção, uma situação conflitante, como, por exemplo, uma pessoa se assustar, uma pessoa sofrer um acidente, né? Tá ali num momento de assalto, que é uma ação, né, de grande estresse. E esse estresse desencadeia no nosso organismo uma reação chamada luta ou fuga, que é quando o corpo literalmente se prepara ou para fugir, né, daquela causa estressante, daquele quadro estressante no organismo, ou para lutar contra o que está atrapalhando o organismo naquele, o que está afetando o organismo naquele momento, né? Essa reação, chamada de reação de luta ou fuga, ela é mediada por uma parte do nosso sistema nervoso, que é chamada de sistema nervoso autônomo. Ou seja, ele não depende do nosso controle, uma coisa que a gente não tem controle sobre. E essa divisão simpática do sistema nervoso autônomo, ela promove uma série de eventos que vão durar enquanto o estresse estiver ali, né? E esses efeitos são mediados por hormônios, um deles é o cortisol, né? E a ação desses hormônios vai promover a vasoconstrição, né? Que é o estreitamento do vaso sanguíneo, promovendo uma pressão arterial maior, uma elevação dessa pressão arterial, mobiliza combustíveis, né, para o fornecimento de energia do nosso organismo, estimula a captação de glicose pelo nosso cérebro, aumenta as concentrações de glucagon, e ela tem um efeito hiperglicêmico por conta disso. Vamos tentar entender por que isso acontece. Se o meu corpo precisa se preparar para lutar ou para fugir, ele precisa de mais energia, ele demanda uma energia muito grande. Nessa demanda de energia, quem é a nossa moeda de troca, né? Quem é o nosso combustível? A glicose. Então, essa glicose precisa chegar nas nossas células e também no nosso cérebro para atuar durante esse momento. E para isso, o glucagon ele vai ser liberado em grande quantidade para poder jogar essa glicose na corrente sanguínea. E em uma situação de estresse, por exemplo, a pessoa acabou de sofrer um acidente, levou um susto ou alguma coisa assim, se eu for medir a glicemia dessa pessoa, ela vai estar alterada, né? Mas ela não vai estar alterada porque essa pessoa tem normalmente essa glicemia alterada. Ela vai estar alterada em uma situação de estresse. E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande para não confundir essa hiperglicemia pós-estresse com diabetes, tá? Então, muitas vezes, durante esse evento de estresse, a glicose ela pode se alterar bastante, né? Então, é considerado normal ali para pacientes não diabéticos uma glicemia pós-estresse até 140, que seria o equivalente à curva glicêmica, né? Após 2 horas da sobrecarga de glicose. Então, o valor que é considerado ainda dentro de um normal. E qual que é o ideal nessas situações, né? Você sabe que a glicemia se altera, então você espera um tempo, mede novamente para ver se ela está abaixando, porque em algum momento esse efeito de estresse passa, o corpo volta ao normal e toda aquela ação ali do sistema simpático ela some. Entra em ação o sistema parasimpático para normalizar. É o famoso depois que tudo passa, né? Depois que o sangue esfria, é que a gente vai se dar conta do que aconteceu ali naquela situação de estresse. Hipoglicemia, né? Então ela tem uma queda, né, na glicose, tá? Em uma situação de hipoglicemia, acontece também a estimulação do sistema nervoso simpático. Então, se a pessoa está sofrendo ali com a glicose baixa, ela vai estimular o sistema simpático a liberar epinefrina e glucagon para poder aumentar, né, como resposta, aumentar a glicose naquele momento. A característica da hipoglicemia é o suor intenso, tremor, aumento da frequência cardíaca, fome, porque precisa entrar a glicose ali no corpo. A função cerebral fica comprometida, por isso que um dos quadros de hipoglicemia leva ao desmaio. E a hipoglicemia profunda ela pode ser fatal, né? Então, a gente tem que tomar cuidado tanto com a hiperglicemia, mas também precisamos tomar muito cuidado com a ação hipoglicêmica, porque ela pode matar.